Vamos lá, meus irmãos. Começando mais uma aula. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Graça e paz a todos, irmãos. Graça e paz a todos. Já oramos, como é costume nosso. Hoje é a nossa sexta aula de introdução ao Antigo Testamento 2. E hoje nós vamos falar dos profetas, em especial os profetas chamados menores, mas na realidade estamos trabalhando sobre os livros dos profetas, ou os livros proféticos, que resume-se nos livros de profetas maiores e menores. E nós estamos trabalhando seguindo uma ordem cronológica. Então, semana passada, nós já tínhamos comentado e falado, abordamos sobre a vida de Amós e de Oséias, que da escalada desses profetas são os primeiros. Na nossa Bíblia, a estrutura ela está dividida diferente. Ela está entre profetas maiores e profetas menores. Mas, na realidade, por que eu estou fazendo esse apontamento? Porque eu acredito que, ao citar as profecias de acordo com a cronologia, os reis, e é claro que alguns livros, como a gente vai ver hoje, a gente não tem uma data precisa, facilita muito o nosso ensino e o nosso estudo. A maioria dos livros não trazem assim. Alguns livros fazem isso. Eles trazem a ordem, no caso dos livros sendo apresentados de forma cronológica. Então eu gosto bastante dessa apresentação, porque se tornam os profetas antes do exílio, os profetas durante o exílio e os profetas depois do exílio. E é comum, muitas vezes, quando nós falamos, inclusive, sobre os profetas, principalmente os profetas menores, e até mesmo os profetas maiores, a gente costuma colocar eles ou pertinho do segundo exílio ou depois do exílio. Pode ver, quando a gente pensa nos profetas menores, nós lembramos deles depois do exílio babilônico, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque já que a ordem bíblica nas nossas Bíblias está assim, vem primeiro o cativeiro babilônico, para depois a gente ler os profetas menores, nós associamos. E muitas vezes até, quando falamos, eu mesmo, muitas vezes até em citações, eu acabo até citando sem tomar cuidado com a data. Mas eu quero até retomar essa questão cronológica. Para quê? Para que a nossa aula aqui fique bem sedimentada nessa questão da historicidade de cada profeta, o contexto histórico, político, social em que cada um deles estavam. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? E eu quero ler um texto, como é prático, para a gente iniciar a nossa aula agora, que se encontra em Joel capítulo 2, aquele texto muito, mas muito conhecido. Hoje nós iremos falar sobre Joel e Jonas, e depois eles estarem indo para Isaías e Miqueias e Obadias. Então vamos lá? Joel, capítulo de número 2, aquele texto maravilhoso que é citado por Pedro na igreja primitiva, 2:28 ao 32. Dio, pode ler para nós? Agora. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou seja, sobre toda a carne. Filhos, filhas, velhos, jovens, servos, servas, todos receberão o Espírito Santo de Deus. Que promessa maravilhosa.
E eu queria fazer essa leitura agora porque nós vamos estar estudando esse livro e eu quero apenas dizer para os irmãos que essa é uma promessa que foi falada pelo profeta Joel. O cumprimento dela foi no dia de Pentecostes e hoje nós estamos, eu diria, na dispensação da graça, ou dispensação dos gentios, ou era dos gentios, ou se a gente pudesse falar também, e eu gosto de usar o termo, dispensação dessa promessa, que é do derramamento do Espírito, é a dispensação do Espírito Santo. Eu quero acreditar que o maior líder da igreja primitiva é o Espírito Santo, tirando, é claro, o nosso Senhor e Salvador Jesus. O maior líder de todos na nova aliança é Jesus. Ele morre, ele cumpre o projeto de Deus nos salvando, nos redimindo, nos comprando, ressuscita, porque vocês bem sabem e também estudaremos em teologia sistemática, Jesus é 100% Deus, mas é 100% homem, e como homem, ele veio comprar com o seu sangue a nossa salvação. Ele é o Filho de Deus e ele realiza essa obra na cruz. Sexta-feira passada foi lembrado o dia da morte e no domingo foi lembrado o domingo da ressurreição. E poucos dias depois, aqueles apóstolos e discípulos, um total de 120, reunidos no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo. E isso continua há quase 2000 anos. E eu louvo a Deus por quê? Porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela começa a ser conduzida por homens, por mulheres, principalmente por líderes homens, mas no apoio e na união das irmãs, junto com os homens. E nós vemos que, na realidade, Deus usa homens, Deus usa mulheres, mas nós vemos que, na realidade, é o Espírito Santo usando o seu povo. Podem ver que nas páginas da Bíblia é isso que acontece o tempo todo. E nós vemos que, na realidade, Atos dos Apóstolos, a melhor tradução seria Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e discípulos. E alguém já disse, e eu aprendi nos meus dias de seminário, que o livro de Atos não tem um amém. Por quê? Porque a igreja de Jesus continua escrevendo a sua história. O livro de Atos ele foi um livro escrito por Lucas, sim, discípulo de Paulo, sim, conduzido pelo Espírito Santo, tem um ponto final como revelação, mas eu diria, tem uma história depois desse ponto final como expansão. E aqui estamos, para a glória de Deus. E eu quero acreditar que onde haja um lavado e remido no sangue do Cordeiro, só existe esse lavado e remido por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior líder que a igreja já teve, tem e terá. E é por causa dele que estamos aqui, é por causa dele que aprendemos a palavra, é por causa dele que reconhecemos a obra do Messias, é por causa dele que pregamos com autoridade o Evangelho, e é por causa dele que vidas são transformadas pelo poder do Evangelho. Nós só somos instrumentos, como foram os discípulos na igreja primitiva e como foram os apóstolos. Mas o que mais me fascina ao citar que o Espírito Santo é o maior líder da igreja primitiva é que ele é um líder humilde e discreto, que ele usa pessoas. Ele usa uma comunidade para nos levar a Deus, para nos levar ao Pai. E ele usa o seu povo como instrumentos na proclamação do Evangelho. E eu fico impressionado como ele é discreto, porque ele usa-nos de forma poderosa, tremenda, de forma maravilhosa, sendo que ele está nos usando e nós não vemos ele. Nós não notamos ele. Ele não chega num culto e diz assim, me adorem, ou adorem a Jesus, ou adorem o Pai, senão eu vou embora daqui. Ele com toda a paciência fica despertando os corações, as mentes, usando os vasos, que somos nós. E pode ver que tudo que ele faz é discreto, ele usa pessoas e ele fica como uma sombra. Mas na realidade é ele que faz. É ele que opera, porque sem ele a gente não consegue. E por isso que eu disse que ele é humilde, ele é discreto, mas ele é santo, ele é poderoso, ele é incomparável. E notá-lo, e percebê-lo,
e exaltá-lo, e se entregar nas mãos dele, para que ele continue nos usando, e depois que ele nos usar, que a gente possa dar a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quando a gente faz isso, é como se nós estivéssemos só dizendo para ele, olha, obrigado por ter sido teu instrumento, Espírito Santo. E obrigado por ter essa clareza, porque não é a minha virtude, não é a minha capacidade, mas é o Senhor usando esse servo. Então, Joel profetizou, os apóstolos creram, os profetas no passado tiveram o Espírito Santo, e que o Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém? Amém. Deixo essa breve meditação, porque a gente vai trabalhar sobre Joel, e eu quero me deliciar aqui, né, com vocês sobre essa promessa. Tá bom, meus irmãos? Amém. Vamos lá? Então, querem fazer algum comentário, alguma coisa? Sobre o Espírito Santo, né? A gente vê Atos dos Apóstolos, Jesus falando que seria batizado com o Espírito Santo, né? A evidência no ministério dos apóstolos, após o ato dos apóstolos, a descida do Espírito Santo, a evidência de que os apóstolos incentivavam as demais pessoas que se convertiam a receber o Espírito Santo, porque eles, logo após Jesus ficar em Jerusalém, tem que descer, ser revestido do alto. João batizou com água, vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa é uma questão. E a outra questão aquele conflito com a divergência. Aquele sinal que eles recebem, Cornélio recebeu, o batismo do Espírito Santo, depois nas águas. Em Atos dos Apóstolos, a multidão recebeu o batismo do Espírito Santo. Depois, evidentemente, na convenção, foi batizado nas águas. Mas essa questão de eu ter um Espírito, porque eu me converto, quem tem Deus, a convenção é sobre o Espírito Santo. Né? E essa distinção do batismo do Espírito Santo, porque está claro, né, em Atos aí, Joel. Então, nós vamos trabalhar tudo isso, Júnior, bastante em teologia sistemática, mas já só te dando uma resposta antecipada e bem breve, né? O que acontece? A igreja primitiva ela tinha essa ênfase de buscar o Espírito Santo. Era uma coisa normal, porque o próprio Jesus ele tinha mencionado isso como uma promessa. Aguardai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Então, podem ver que Jesus em Atos 1:8 também enfatiza sobre essa questão. E assim nós vemos os apóstolos, isso fazia parte do corpo doutrinário apostólico da igreja primitiva. E a gente vai trabalhar com bastante detalhes sobre isso, Júnior, em teologia sistemática. Como hoje não é o assunto, mas assim, eu só adianto dizendo que sim, os apóstolos eles faziam essa menção e eles tinham. Eu acho que o grande problema maior são as correntes que vão surgindo e as leituras bíblicas e as interpretações que surgem. Mas em teologia sistemática a gente vai trabalhar com bastante cuidado, bastante detalhe, tá? Mas o assunto do Espírito Santo sempre foi muito prestigiado no Velho Testamento e principalmente no Novo, tá bom? Beleza? Algum outro irmão quer fazer algum outro comentário, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Meus irmãos, como eu tinha dito para vocês, vários autores, como por exemplo aqui o nosso querido irmão Cleide T. Francisco, ele faz a citação dos estudos dos profetas em ordem cronológica. O nosso querido irmão Hill e Walton, eles seguem o roteiro como está na Bíblia. Ou seja, no livro dele, parte 4 é os profetas. Aí vem uma introdução à literatura profética e segue inclusive a ordem da nossa Bíblia. Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel. Né? E aqui também no nosso livro, que agora foi reeditado como Panorama também, do Antigo Testamento, do Arthur Jr., ele também faz aqui uma separação bem interessante. Cada estudioso vai ter assim o seu modelo de divisão. Né? Aqui, por exemplo, ele coloca inclusive os livros de Amós e de Oséias
na segunda parte do livro. Ele trabalha com 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, aí depois ele vem para os profetas Obadias, profeta Joel, profeta Jonas, profeta Amós, profeta Oséias, Miqueias, Isaías. Ele faz 2 capítulos sobre Isaías, Naum, Sofonias, Abacuque, aí só Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel 1, Daniel 2, aí vem livros históricos pós-exílicos. Aí vem 1ª e 2ª Crônicas, Esther, Neemias e Esdras, Neemias e Esther. Aí vem profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí depois, por último, ele vai trabalhar sobre os livros que chamamos de escritos, ou salmos e sapienciais. Eu gostei também dessa divisão. Então, hoje, só quero recapitular para vocês que nós estamos trabalhando da forma cronológica. Inclusive, a professora Márcia, também nas suas aulas, ela trabalha dessa forma. E eu quero aqui mostrar para vocês, eu sei que tem alguns irmãos que estão dirigindo, só estão ouvindo, então cuidado, não precisem, depois vocês vejam esse vídeo nessa parte. Eu quero replicar novamente aqui para vocês o nosso mapa, e só para vocês, aqui, a tabela. Lembra aquela tabela que nós temos usado? Do André. Essa tabela eu peguei na internet, andredanielhenk.com.br. Você acha essa tabela no site dele. E aqui mostra a parte cronológica. Então, deixa eu só dar uma breve citação aqui para vocês. Olha só. Nós estudamos semana passada o livro de Amós e de Oséias. Então, Amós e Oséias está aqui por volta do ano 775, 750, né? Dentre os reinos de Jeroboão II, da tribo do norte, e da tribo do sul, o rei Uzias. Por que comecei a ler Amós e Oséias? É bem simples, porque eles fazem citações cronológicas. Os profetas Elias e Eliseu, nós já mencionamos sobre eles, são os não clássicos ou não literários. E aqui nessa tabela, nosso irmão André, ele coloca inclusive Obadias, ponto de interrogação, Joel, ponto de interrogação. Eu achei bem interessante essa ideia, porque Obadias e Joel, e aqui ele também vai colocar algumas outras pontas de interrogação, por exemplo, Naum. Ou seja, ele coloca, porque de fato há várias discussões. No entanto, ele coloca que Obadias e Joel, profetizado por volta do ano 850, nos dias de Elias e Eliseu. Pastor, dá para a gente afirmar isso? Aí onde entram as correntes. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a vida de Joel, vamos trabalhar sobre a vida de Jonas, em primeiro lugar, e depois a gente vai seguindo essa ordem. Isaías, Miqueias, aí eu vou falar sobre também Obadias. Não vou seguir uma ordem extremamente rigorosa, mas eu quero que vocês se lembrem, né, desse panorama, tá bom? Só para que vocês se situem, como eu disse, bem no mapa. Só lembrando para vocês que nós temos, né, o cativeiro assírio, nós temos também depois o cativeiro babilônico. Então, a queda de Samaria foi em 722 a.C. Lembra que nós falamos sobre Tiglat-Pileser, que em 745 ele sobe ao trono, e aí a Assíria passa a ser muito expansionista. 745 está aqui, foi bem nos dias de Uzias e de Jeroboão II, ou seja, pouco tempo depois vem a queda de Samaria. E aí temos os profetas que, então, vamos lá, recapitulando, que profetizam antes do cativeiro assírio. Temos profetas que profetizam durante o cativeiro assírio, que é o cativeiro de Samaria, que começa aqui em 722 até 605 ou 586, que é quando vem a queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico. Então temos os profetas pré-exílio da Samaria, ou pré-exílio, no caso do cativeiro assírio. Temos os profetas que estão entre os exílios, e temos depois os profetas pós-exílio.
Então, guardem essas diferenciações, tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Ok, pastor. Tá dando para compreender? Por que eu estou gastando esse minuto novamente aqui com vocês? Só para recapitular, irmãos, aquela lembrança. Qual é a lembrança? A lembrança de que quando pegamos a nossa Bíblia, se você quiser, pegue lá o índice da sua Bíblia. Pode ver. Está lá o Velho Testamento. Logo depois de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Por causa do livro de Jeremias, que ele é o profeta que fala que vai vir a destruição, vem Lamentação e logo vem Daniel, nós visualizamos o quê? Todo mundo foi para o cativeiro babilônico. Aí depois vem os outros profetas, que são os chamados profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. A impressão que dá é que todos eles são desse período aqui, ó. Não é verdade, irmãos? Dá a impressão que dá é que todos os profetas são de 586 para cá. Mas perceba, teve muitos profetas antes. Pode ver que nós afirmamos que os profetas que pertencem ao cativeiro babilônico é Daniel, Ezequiel inclusive profetiza durante o exílio da Babilônia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Alguns vão falar que Joel, por exemplo, que a gente vai estudar hoje, está aqui também como uma das datas muito considerada. Eu, particularmente, na minha opinião, eu enquadraria Joel nesse período. Qual período? Pós-cativeiro babilônico. Porque, na minha opinião, a mensagem dele é uma mensagem bem objetiva. A gente não vai ter tempo de fazer um estudo de caso, nem vamos ter tempo de ficar debatendo os assuntos mais profundos, mas eu vou mostrar para vocês o porquê eu acho isso. Então, nós temos esses profetas. E então eu só queria mostrar para vocês que essa ideia de que todos os profetas menores estão aqui não é bem assim, tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem até aí? Ficou claro? Joia? Então vamos lá. Eu vou hoje trabalhar aqui tanto no livro do Ellison, como eu vou trabalhar também no livro do Hill e do Alton, pincelando algumas coisas. Depois eu vou estar compartilhando com vocês alguns slides da professora Márcia, tá bom? Que foi utilizado lá em 2016 nas aulas lá do STBnet. Então, vamos lá, nos livros do Ellison. Nos livros do Ellison, tá bom? Vamos passar rapidinho aqui, ler algumas porções. Livro de Joel. Graça e paz, irmã Cleusa. E a Maísa, que entraram aí também. Né? A Maísa já estava aí há um tempinho. Glória a Deus. Amém. Desculpa aí o atraso. Não, fica tranquila, irmã. Eu falei até para eles que a irmã talvez ficaria com a tela muda, né? Mas não precisou? Sim. Não. Tá bom, então tá bom. Então vamos lá. Então, joia, gente. Vamos lá. Passando aqui rapidamente para vocês, né? Estou compartilhando algumas folhas do livro do Ellison para que a gente possa estar lendo juntos. Vamos lá, visualizar, modo de leitura, joia. Pode ler para nós, Júnior, introdução à autoria, o título, livro de Joel. Título: Joel significa Jeová é Deus. É um nome composto de YHWH, pentagrama, né? E El. Eis outro caso em que o nome do profeta ajusta-se admiravelmente ao fardo da sua profecia. Aspa. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Fecha aspas. Joia. Tem as citações. Então, nós não temos dúvida que Joel é o autor. Né? O título, aliás. Agora vamos falar sobre o autor. Desculpa. Pode ler, Júnior. Autor. Como acontece com Oséias, sabe-se também muito pouco acerca de Joel, a não ser que o nome do seu pai era
Petuel. O conteúdo do livro indica que morou e profetizou em Judá e em Jerusalém e pode ter sido um sacerdote. As frequentes referências a sacerdotes assim o sugerem. Existem na Bíblia outras 14 pessoas com o nome de Joel. Ou seja, era um nome muito comum. E não se dá dados quase que nenhum deles. Agora, olha que curioso. O tesbita Elias. Tá, o que mais? Não sabemos mais nada. Eliseu. Ah, tá. Eliseu dá para saber um pouquinho mais. O quê? Ele trabalhava ali, né, com os bois, tinha uma carroça, tinha paz, já um pouquinho mais. Mas e aí? Se não fosse Jeremias escrevendo sobre eles, nós não saberíamos praticamente nada. Estou citando aqui os profetas não literários ou não clássicos. O Silonita Aias, mesma coisa. Quem era? Morava em Siló, era profeta nos dias, logo um pouquinho antes, quase 100 anos antes de Elias, e profetizou para Jeroboão acerca tanto da divisão do reino, ungindo Jeroboão, quanto depois a própria condenação de Jeroboão. Profeta de Belém, profeta de Judá, profeta Micaías. Irmãos, a gente sabe muito pouco. Alguns casos acontecem isso, e isso não é um problema para a tradição judaica, isso não é um problema para a inspiração, isso não é um problema, mas a gente sabe muito pouco, porque Deus permitiu com que a gente soubesse pouco ou quase nada. Acreditamos que é propósito sagrado. Agora, já respondendo o porquê, eu acredito que o autor, ele é o profeta Joel, ele é daquela data que eu falei para vocês, pós-exílico babilônico. Por quê? Eu vou até mostrar aqui em cima dessa fala do livro. Porque o que acontece, irmãos? Olha só. Aqui ele profetiza, ele vai profetizar, vai fazer a sua mensagem, e ele fala a Judá e em Jerusalém. E ele pode ter sido também um sacerdote. Agora, olha que interessante. Vamos voltar lá para o nosso slide aqui. Esse slide. Está dando para ver a tabela cronológica? Joia. Olha que interessante. A maioria dos profetas, eles profetizaram, sim. Os profetas, eles tiveram uma atuação dupla. Alguns profetizaram para a tribo do norte, outros para a tribo do sul. Nenhum problema. Mas a maioria dos profetas, isso que eu acho interessante, quando eles, por exemplo, vão falar para a tribo de Judá, eles acabam dando um endereço, ou pelo menos fazendo uma citação. Não são todos, é claro. Pode ver que Joel e Obadias também não deixa claro. Sim. Então, o que acontece? Eles não citam quem era o rei de Judá. Não citam a monarquia. Por ele não ter citado a monarquia, deve ter sido pós-exílio babilônico. O que acontece também? A única tribo que sobrou, propriamente dito, foi a tribo de Judá. Então, na minha opinião, eu encaixaria Joel aqui, em alguma data nesse período. Por que também? A gente vai ver, inclusive no slide da professora Márcia, a maneira em que ele profetiza, ele é objetivo, ele não entra em muitos detalhes. A mensagem dele não precisa de autoexplicação. É quase como se ele estivesse profetizando e dizendo, vocês já sabem de tudo. Vocês já sabem de tudo. Já aconteceu 2 cativeiros, já aconteceu muitas desgraças no nosso povo, e vocês já aprenderam sobre tudo isso desde os dias de Moisés. Se precisar, agora eu escrevo para vocês. É quase isso. Estão entendendo? Então é por essa razão que eu deduzo que ele está nessa época. Mas aí, irmãos, é uma dedução minha, tá? Tá bom? Tudo bem? Tranquilo até aí? Ok, tranquilo. Tá, vamos lá. Continuando aqui. Então, vamos lá, continuando o texto. Cenário histórico, né? Então, olha só. Aqui a gente não vai ter muito tempo de ficar... Depois no livro texto, vamos só ler aqui a
Leia para nós, Júnior, essa primeira. Joel, aqui. Sim. Data em que foi escrito, 825 a.C. aproximadamente. Joel é um dos 6 profetas menores que não tem data específica no texto, como Obadias, Jonas, Naum, Abacuque e Malaquias. Pode ler aqui essa primeira parte do 2. É de consenso geral que o livro de Joel tenha sido escrito em 825 a.C. aproximadamente, embora alguns críticos pensem ter sido escrito em 350. Diversas considerações pedem uma data ou anterior, ou muito tardia, depois do cativeiro. Como eu disse, irmãos, a maioria vai colocar em 825 e vai ter os argumentos. Alguns vão uma quantidade menor em 350 ou depois do cativeiro babilônico. Eu penso, na minha opinião, que casa melhor com essa segunda parte. Mas eu não posso afirmar, tá, irmãos? Eu não sou especialista sobre o assunto, são deduções minhas, tá bom? Então, irmãos, agora aqui vamos prosseguir, né? O cenário político. Leia para nós, para a gente. Cenário político. No cenário nacional, Judá passava por um período de reconstrução após o perverso reinado da rainha Atália, 841 a 835 a.C. Essa reconstrução ocorreu principalmente sob a liderança do velho sumo sacerdote, Joiada, que contribuiu para a morte da rainha e tornou o seu herdeiro aparente, Joás, rei aos 6 anos de idade, da Reis 11:21. No cenário internacional não havia proeminência de nenhum grande império. Todavia, Judá estava sendo molestado por vários inimigos locais, tais como Tiro, Sidom, Filistia, Edom e Egito. Ou seja, né? Ainda não havia aquela questão do domínio da Síria, se a gente partir do pressuposto que foi em 800 e pouco. No entanto, se foi nesse período, tanto a tribo do norte já estava ali tendo uma forte influência sobre a Síria e a tribo do sul sobre o Egito. Mas era esse cenário político. Agora, perceba, irmãos, por que eu não acredito ser esse momento? Se fosse esse momento, eu acredito que teria alguma citação da rainha desse período, alguma citação ou da tribo do sul ou da tribo do norte. Como eu disse, não dá para afirmar, irmãos. Assim como o profeta, alguns profetas, a gente vai ver no profeta Jonas já, tem horas que são deduções nossas, construções nossas, observações nossas, daquilo que a gente tenta enxergar, mas não tem como afirmar, a não ser um especialista mesmo, entendeu? Então, partindo do pressuposto que nesses dias o culto a Baal era imenso, o culto aos bezerros que Jeroboão criou tanto em Dan quanto em Berseba, que as pessoas elas viviam uma inclinação pagã muito grande. Então, eu acredito que, se tratando de pecados tão grandes, era bem típico, ainda mais partindo do pressuposto, nesse perverso reinado da rainha Atália, ou Atalia, né? Então, quer dizer, não ter nenhuma citação é muito curioso, entendeu? Mas pode ser? Pode ser. Na minha opinião, irmãos, na minha opinião, tá? A definição mais próxima, que está dentro de uma perspectiva de maior precisão, vai ser o que a tradição judaica afirma. Tá bom? Porque é o povo que conserva a sua história, né? Então eu acredito que os judeus, no caso, o que eles deduzirem como data aproximada é o mais provável que realmente seja, tá bom? Uhum. Tudo bem? Então Isso. vamos pular aqui. Vamos direto aqui. Bom, eu queria só ler essas partes de Joel. Agora eu queria... Qual é a data que os judeus... Então, os nossos... Então, Júnior, enquanto eu estava refletindo sobre essa minha construção, eu cheguei a essa opinião, mas eu não tive tempo de fazer essa pesquisa. Eu acabei não vendo assim com exatidão,
qual é a opinião que as escolas rabínicas mais enfatizam. Tanto é que eu até coloquei essa anotação numa folha enquanto eu estava fazendo meu café para subir para cá. Falei, puxa vida, essa é uma opinião que eu vou considerar e vou pesquisar. No entanto, eu ainda não pesquisei, mas eu vou pesquisar e trago para vocês na próxima aula, tá bom? Mas eu cheguei a essa conclusão. E eu achei que essa conclusão ela era uma conclusão assim boa. Por que eu digo isso, irmãos? Os judeus, querendo ou não, é a história deles, né? Então, a maneira mais fiel de se preservar algo, mesmo eles estando muitas vezes desviados, ter se dividido, mas os cronistas, geralmente, os historiadores, eles acabam sendo mais fiéis, né? Não tem muito motivo de querer burlar uma data, né? Não há sentido, né? Tá bom? Então, tudo bem até aí? Tranquilo, meus irmãos? Joia? Agora eu quero pegar o outro livro-texto, que é o livro do nosso irmão Hill e Walton, também ele fazer algumas leituras aqui de Joel, que eu achei bem interessante. Uma segunda afirmação que eu gostei muito, que foi colocado, eu falei, isso daqui é legal demais. Quer ver? Que é isso daqui. Deixa eu ver, só um segundo. Só um segundinho, meus irmãos. Enquanto isso, querem fazer alguma pergunta, meus irmãos? Tem alguma pergunta, alguma observação? Sobre o livro, vocês estão conseguindo desenvolver bem as leituras, sem muita dificuldade? Bom, os livros, eu penso assim, por exemplo, os esboços dos livros, eles são muito superficiais, eles não aprofundam, não tem muito elementos. Por exemplo, você pega um livro, vamos lá, Jonas, ou qualquer um deles, não há elementos, muito síntese, né? Eles não extraem elementos, porque até não acha, né? Então, mas você sabe, então, vou te dar uma explicação, Júnior. Foi boa a sua fala, porque você está querendo estudar e aprender, então você está cheio de vontade de querer aprender. E aí você, de repente, fala, poxa, está faltando conteúdo aqui. Mas aí que entra a questão. O nosso estudo, e esse estudo, de uma forma geral, qual é a proposta dele? É a introdução. Entendeu? Sim. Ok. Então, por ser introdução, Júnior, os autores, de fato, eles não vão fazer questão de fazer um apontamento mais profundo por essa razão. Entendeu? Por quê? Porque não é análise do livro. Você está entendendo? Se fôssemos trabalhar sobre análise do livro, aí sim, teríamos o esboço a partir da perspectiva tal, esboço a partir da perspectiva X, Y, Z, entendeu? Essa é a questão. Nossa matéria, por ser introdução, o autor, o que acontece? Ele vai trabalhar dentro daquele esqueleto que eu dei para vocês fazerem um trabalho. Autor, data, propósito do livro, cenário político, cenário religioso, contexto histórico. E aí ele vai fazer só um apanhado. Esboço do livro, principais temas, bem objetivo. Quando agora, se nós estivéssemos fazendo aqui teologia do Antigo Testamento, aí a gente vai mais para análise. Mesmo na teologia, nós não conseguimos tempo. Aí a gente teria que ir para uma outra matéria, por exemplo, né? Vamos supor, matérias de análise mesmo de livros bíblicos. Sim. Entendeu? Então, existem várias matérias. Por isso que alguns seminários, eles fazem a disposição das grades de acordo com aquilo que eles enxergam que é melhor. Nós poderíamos, ao invés de estar trabalhando aqui sobre introdução do Antigo Testamento, nós poderíamos estar trabalhando com teologia do Antigo Testamento. Só que o que acontece? Quando entrássemos, por exemplo, no esboço do livro e fôssemos dissecar ele, eu ia ter que gastar um tempão com vocês. Claro. Aí o curso ia ficar muito longo. Sim, claro. Mas essa é uma explicação, entendeu, Júnior? Sim. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Olha só. Olha só que legal aqui.
O livro do Hill e do Alton, ele vai fazer vai dar algumas pinceladas, eu quero também compartilhar. Como sempre, irmãos, eu indico a compra dos livros e replico algumas páginas aqui para vocês, apenas para vocês participarem, para a gente ter uma discussão aqui na classe. Mas, como vocês sabem, né, nós estamos aqui com os livros, vocês estão com os livros, eu peço sempre um livro-texto e indico uma quantidade grande para que você possa comprar, tá bom? Para a gente abençoar os autores, as editoras, tá bom? Então vamos lá, ó, Joel. Né? Analogia da praga de gafanhoto para descrever o futuro do dia do Senhor. O derramamento do Espírito sobre todo o povo como prenúncio do julgamento. Olha só que interessante, irmãos. Na minha concepção, tá, irmãos? Me entendam bem, tá? Essa mensagem, para mim, ela vem como uma mensagem propriamente dita, quase como de fechamento do Velho Testamento. Sabe a revelação do Velho Testamento? Deus vai revelando, vai construindo, e de repente o profeta Joel é levantado por Deus para falar sobre o dia do Senhor, que é um dos pontos que a gente já vai ver, inclusive sobre a estrutura dos livros. E outro tema central é o derramamento do Espírito Santo. É claro, ele vai falar também sobre para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, ele vai falar sobre essa questão de mostrar, se arrependam, mas é bem curioso a maneira que ele coloca. Eu poderia dizer, na minha concepção, tá, irmãos, que Joel ele é quase que um profeta apocalíptico. Ele faz uma menção, fala do julgamento do dia do Senhor, e antes do julgamento ele fala, no entanto, o Espírito Santo vai ser derramado. E para que a gente possa se preparar para aquele dia, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo e a gente tem que se arrepender. E olha que interessante, ele fala a nação de Judá, aquela nação, partindo do pressuposto que ele profetiza depois da queda de Israel pelo cativeiro assírio e depois da queda de Judá pelo cativeiro babilônico, só sobrou ali a tribo de Judá. Profetizar essa mensagem para o remanescente é uma coisa que, para mim, se torna uma situação até muito mais conclusiva. Agora, é claro, essa é uma opinião minha e eu só quis dar uma ideia. Outra coisa que é curioso também, a maneira em que ele fala sobre a praga dos gafanhotos. Ele coloca os gafanhotos como inimigos. Que os gafanhotos aqui em Joel fazem parte do juízo de Deus. Olha que interessante. Lá atrás, o Egito foi os gafanhotos. O cativeiro assírio foi o gafanhoto para a tribo do norte. E aí vem Babilônia, que foi o gafanhoto para a tribo do sul. E agora vem uma expressão de gafanhoto como uma praga sem dar uma data de quando isso aconteceu. E é curioso que no Velho Testamento, várias pragas de gafanhotos o povo de Deus já tinha passado. Vocês vão se lembrar que a questão de 2 anos atrás, nós vimos nos noticiários algumas nuvens de gafanhoto invadindo vários países, inclusive aqui na América do Sul. Ali dos nossos irmãos da Argentina, do Chile, estavam preocupados se ia chegar no Brasil, lembra disso? Ou seja, então a praga de gafanhoto sempre aconteceu. Então, na realidade, ele deixa aberto, como se o gafanhoto fosse um inimigo que Deus levantasse. Então, é interessante essa ideia, né? E agora eu queria ler aqui com vocês essa discussão aqui. Leia para nós, irmã Maísa, aqui do contexto em diante, por gentileza. O contexto literário do livro de Joel pode ser visto na literatura profética de Israel. Joel era um aluno versado na profecia pré-exílica, demonstrado pelo uso abundante de palavras, frases e temas destas obras. Seu uso mais evidente é de Amós, Isaías e Ezequiel. Olha só, isso, beleza. Só um minutinho. O uso de outros profetas por Joel. Ele usa Isaías, Amós, Ezequiel.
Olha que interessante. Agora, olha só que interessante. Vamos voltar lá para o mapa. Ó, partindo do pressuposto que realmente ele profetizou aqui, nesse período de 800 e pouco, como que ele poderia usar Isaías, Amós? Estão entendendo? Então, quer dizer, fica difícil a aceitação de que ele tenha sido aqui por volta do ano 800, se Amós é 750, Isaías é 725. Então, essa é uma dificuldade que a gente encontra. O que pode ser é que ele esteja inserido nesse contexto aqui. Ele não pode Nos ter dias... produzido, né? Hã? Porque até então não tinha produzido essas obras aí. Exatamente. Então, é outro fator que eu também destaco aqui para a gente tentar enxergar uma datação. Se realmente ele usou. Agora, o que pode ter acontecido, irmãos, também, isso a gente não pode descartar, é o oposto. De Joel realmente ser desse período, Isaías usou princípios de Joel, Amós e Oséias usaram o princípio de Joel. Isso é fato. Porque acontecia algo semelhante, porque vocês vão aprender muito isso em hermenêutica, que a Bíblia se completa. E muitas vezes um profeta, ele profetiza algo bem próximo daquilo outro. Ora, de fato, porque faz parte da literatura dele, e talvez o exercício dele ao estudar e ao ver Deus ali agindo, ele acaba parafraseando o profeta, também guiado por Deus, tá, irmãos? Não é uma cópia simplesmente pela cópia, tá? Porque os profetas, guardem isso, irmãos, os profetas, eles não tinham essa vaidade de plagiar ninguém. Então, quando realmente um profeta profetiza algo que o outro disse, pode ser algo que realmente o Espírito Santo estava falando para ele fazer, ou pedindo para ele escrever, para que realmente confirmasse aquela profecia. Ou pode ser que, em alguns casos, como foram profetas que profetizaram quase que simultaneamente, porque, olha, irmãos, percebam bem, Isaías e Oséias profetizaram que quase que simultaneamente. Deus pode ter usado os dois simultaneamente em duas tribos distintas, quase eles nunca terem se conversado, e a revelação ser muito próxima. Sabe aquela ideia? Como é simples isso? Sabe aquela ideia do culto? Que o pastor vai pregar uma mensagem, mas o irmão que faz a abertura lê um versículo que o pastor vai pregar. Aí o irmão do louvor dá um testemunho dentro daquela área. Aí vem o pastor e só prega, e ele dá risada. E aí toda a igreja, e muitas vezes a gente até ouve os nossos irmãos falando: irmãos, nós não conversamos antes do culto. Nós vemos Deus alinhando os nossos corações num tema. Isso é magnífico, isso acontece o tempo todo. Então não é nem um pouco difícil, tá, irmãos? Então, quando aqui no autor a gente acabou de ver que houve essas citações, pode ter sido, se foi realmente uma citação direta para validar, então ele deve ter sido contemporâneo de Isaías, de Amós e de Ezequiel. Pode ver que ele cita Ezequiel um pouco depois, mas pode ver que aqui ele já traz como algo, profecia pré-exílica, ou seja, pré-exílica, dando essa ideia do quê? Desse contexto aqui. Pré-exílica, antes do exílio de Samaria, do cativeiro assírio, ou babilônico, tá? É antes. Então, irmãos, pastor, mas o senhor está me deixando com dúvida. Não, isso daí, irmão, não perde nem um pouco o teor da revelação, da profecia. Só para a gente, a introdução, é importante a gente trabalhar nessas ideias, tá bom? Tudo bem? Joia. Então, continuando aqui, Maísa. Agora, olha só o que o Rio diz para nós aqui. Eu queria que você lesse para nós, mas essa primeira frase aqui. É mais difícil falar do contexto histórico por causa das incertezas quanto à data do livro. Se a datação pós-exílica for aceita, o contexto é, sem dúvida, o período persa. Mas ainda não se sabe se o livro deve ser relacionado a Ageu e Zacarias durante o governo de Zorobabel ou a Malaquias e o período de Esdras e Neemias. Dá uma pausa até, por favor.
Vocês veem? Olha como que o autor coloca essa questão. É muito difícil de saber. Então, são incertezas. Então, em tese, nós temos mais incertezas sobre essas questões de data do que certezas. Tá bom? Tudo bem? Até aí, tranquilo? Alguma dúvida, meus irmãos? Não? Então, agora vamos aqui, irmãos, para um breve esboço desse material. Um breve esboço. Leia para nós, Gil, rapidamente. Primeiro, a crise atual. A. Descrição atual, praga de gafanhotos. B. O dia do Senhor. Está próximo, praga com o julgamento. 2. A escalada. Parte A. Descrição da escalada da praga dos gafanhotos. B. Chamado ao arrependimento para prevenir a escalada. C. O dia do Senhor é adiado. Prosperidade renovada. 3. O futuro dia do Senhor. Parte A. Descrição do dia do Senhor. Parte B. Julgamento das nações. Parte C. Prosperidade de Israel. Joia. Antes de fazer aqui e detalhar melhor o esboço, eu esqueci de fazer aqui uma citação também do Cleide T. Francisco, do Introdução ao Antigo Testamento, da Joep, que ele fala assim, o livro. O primeiro problema a defrontar refere-se à data em que o livro foi escrito. 2 datas têm sido oferecidas como certas. Uma durante o reino de Joás, em Judá, em 837 a.C., e a outra muito mais tarde, no tempo pós-exílico, por volta do ano 400. Tá bom? Aí ele conclui: a última data é a mais natural em fase das evidências que oferece. E aí ele vai fazer uma defesa. Talvez as influências do Cleide Francisco foram o que mais me condicionou a esse pensamento. Então, por isso que eu talvez tenha essa inclinação também. Tá bom, meus irmãos? Então, sobre o esboço de Joel, vocês devem ter o esboço aqui, e também temos o esboço do outro livro-texto, que é do Rio. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Aqui, do Will. Esboço de Joel, olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês. Gil, tá para ver? Tá dando para ver aqui, irmãos? Ou tá muito pequeno? Isso daqui tá bem pequenininho, né? Tá bem. Então, pode ler para nós, Júnior, só os pontos em destaque, o 1, o A e o B, tá? Deixa eu só aumentar aqui a visualização. Joia. Desolação desse Desculpa, Júnior, desculpa. O tema, né? O tema. Tá. Tema, o julgamento do Senhor e a salvação no seu dia. Desolação de Sião no dia do Senhor. A desolação histórica no dia de Joel. Depois é o B. Isso, já pula para o B, para a gente ter... Desolação profética no dia do Senhor. Aí, livramento ou não? Isso. Livramento de Sião no dia do Senhor. A, livramento através do arrependimento do seu povo. B, livramento através do derramamento do Espírito. E depois, o C, né? Isso. Livramento através da vinda do Messias. Só até aí? Você viu que aqui, esse esboço, ele já traz uma compreensão um pouco diferente, mas também trabalhando, eu diria mais detalhadamente, esses pontos. Então, irmãos, como eu disse há pouco, né, até na fala do Júnior, os nossos livros de introdução, eles não vão gastar muito tempo fazendo análise do texto. Então, eles vão trazer só uma síntese, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tranquilo? Somente característica, né? Sim, exato. Para mostrar o que, de fato, o mais importante. Tá bom? Então, meus irmãos, agora eu vou abrir os slides da professora Márcia, que ela passou no STBnet, e eu vou abrir o próximo módulo com ela, tá bom? Tá dando aqui o nosso tempo.
Então eu queria dar uma pausa agora, mas alguém tem alguma dúvida sobre isso? Podem ver que aqui também, nesse outro material, aqui do Rio, olha só que interessante. Aqui o tema, né? Propósito e mensagem. Só para a gente acabar agora aqui, leia para nós. Pode ler, Maísa, propósito e mensagem. O interesse de Joel em todo o livro foi falar do dia do Senhor. Ele começou relacionando a praga de gafanhotos com o início do dia do Senhor, prevendo que o julgamento se agravaria. Em decorrência disso, ele convidou o povo a se arrepender. Como nenhuma acusação é mencionada, a ofensa é desconhecida. Quando o povo atendeu, o favor do Senhor foi proclamado. 2, 18 e 19. Dá uma pausa até aí, Maísa. Olha que interessante. Ele fala do dia do Senhor. E aqui, dia do Senhor não é domingo, não, tá, irmãos? Até porque eles guardavam o quê? Eles guardavam o sábado, lembra? O dia do Senhor aqui remete à ideia de julgamento, tá bom? Então, ele está falando sobre o juízo, que é o dia do Senhor. No Velho Testamento, esse tema ele é visto como o grande dia de julgamento que virá. Agora, olha que interessante. Ele fala para o povo se arrepender. Ele convoca o povo para que o povo se arrependa. Mas, no entanto, ele não dá nenhuma menção de qual é o pecado. Interessante, né? Pô, mas peraí, pastor. Quando Elias falava, ele apontava o pecado. Quando Eliseu falava, apontava o pecado. Quando Jeremias falava, ele apontava o pecado. Agora vem Joel e não aponta o pecado. Acredito que já era muito escrachado o pecado deles, né? Eles já sabiam. Então, pode ser? Pode ser. O único ponto que ele fala, e ele dá uma citação de um tipo de pecado, é em 1,15, em 1,5, que fala sobre a embriaguez, para eles deixar a bebida. Peraí. Nos dias de Elias era Baal, aí depois, nos dias de Eliseu também, os bezerros de Dan, os bezerros de Berseba, peraí. E agora ele vai falar só da bebida, não tô apaziguando a bebida, não é isso. Mas estão entendendo o que eu quero dizer? Ele fala do pecado, fala para que se arrependam, e ele faz só uma citação, cita um pecado que, vamos falar aqui, não é colocando em níveis, mas não tem tanta, não é tão violento quanto os outros que o povo praticou, quanto a idolatria, quanto a promiscuidade. Pode ser porque o povo já estava totalmente no pecado? Pode, ou pode ser porque o povo já sabia, por causa de todas as literaturas dos profetas, tudo que era pecado. Então ele não precisava ficar agora falando, joga fora postes ídolos, para de adorar o bezerro, para de trair a mulher, para de querer casar com mulheres ímpias e se fazer sociedade com os ímpios, para de ficar cobrando juros altos. A impressão que dá é que o povo já está bem calejado. Qual é o povo mais calejado de todos? Na minha concepção, é o povo pós-exílico. É o povo pós-exílico. Eles já sabem. Valor de pecado, pode ver que Israel, irmãos, olha que interessante. A idolatria sempre acompanhou o povo de Deus no Velho Testamento, até a Babilônia. Da Babilônia em diante, nunca mais. O jugo que Salomão começou a edificar, no momento em que ele começou a se desviar, que todos os reis continuaram a realizar, e durou muito tempo, por sinal, praticamente, quando a gente pega aqui a tabela, irmãos, pensem nisso, a queda de Jerusalém foi em 586, tá? Salomão, ele reinou aqui de 900 e, vamos pôr aqui, entre 970 a 930. Quando a gente pega aqui para a queda da Babilônia, que foi em 586, você tem praticamente, irmãos, uma média, você tem 400 anos. Durante esses 400 anos, depois que Salomão começou a fazer os altares, e que aí veio Jeroboão, e aí continuou, e aí a gente pensa assim, o pessoal da tribo do sul não fez, não, fez sim, teve aqui também coisas horrorosas aqui que aconteceram, ou seja, demorou 400 anos para, só no cativeiro babilônico que eles dão um chega para lá definitivamente com qualquer tipo de idolatria. Do cativeiro babilônico até hoje, os judeus não adoram mais nada. Mais nada. Tamanho foi a purificação. Então, por isso que eu deduzo, na minha opinião,
que tem a ver com... Eles já sabiam de tudo, de não que eles estavam no pecado mais grotesco, mas eles já sabiam de tudo. Mas eles estavam no pecado, que senão não mandaria se arrepender. Sabe a mensagem de João no Apocalipse? Né? Aquela palavra sobre o primeiro amor? Pode ver. Quem deixou o primeiro amor, qual que é o caminho? Se arrepende e volta. Como que você deixou o primeiro amor? Não importa. Pode ter sido de qualquer forma, deixou o primeiro amor, deixou tudo. Entendeu? Tranquilo, irmãos? Ok, Tá pastor. bom? Então é interessante essa ideia, né? Tá bom, irmãos? E aí eu vou agora já para os slides, né? Aí, ó, aqui também pega os temas principais, a praga de gafanhoto, né? E depois, é claro, tem essa síntese entre o Pentecostes e Joel, tá? Então, beleza, meus irmãos? Mais alguma pergunta para a gente poder parar aqui a gravação e ir para o outro slide? Querem fazer mais alguma pergunta ou não? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, vou parar a nossa gravação.